aí, pessoal, tudo bom? Cinema de Peso chegando aqui para mais um programa. Hoje com a nossa convidada Carol Zatti, que vai falar sobre qual filme mesmo, Carol? Mostra pra qual câmera o livro. A câmera é A Hora ali. da Estrela, baseado... Tem 16 câmeras por ali pro Luiz Fernando tá na esquerda. Mostro pra uma, falo pra outra, como é que Pode ser é? pro Luiz Fernando a 16. Não, vai no da frente mesmo, que é mais fácil. Enfim, gente, A Hora da Estrela, romance homônimo. E ele fez... O câmera ainda fez assim pra mim, gente. Viu? Assim, Participativo. que existe câmera mesmo, não é mentira Então, nossa. Tá gravando, né? Livro homônimo da Clarice Lispector. Então, viu? Uma coisa bem interativa. E interação que a gente quer com você, né? Então, você vem aqui no canal, você que não está inscrito, se inscreve, você curte, comenta, compartilha. E aí você pode participar das promoções, pode estar aqui como a Carol hoje, né? E tu sabe, Carol, que graças a pessoas como tu que vêm abrilhantar o nosso programa, mensalmente, convidados, nós temos muitas pessoas que nos assistem. Chegamos a 1.500 seguidores no canal sem forçar nada, sabe? Não, mentira, a gente obriga nosso A gente dá uma cutucada, né? Mas assim, sem uma coisa orgânica, como tu falou. E isso nos deixa muito feliz. Temos alguns programas assim, de 10 mil até 60 mil visualizações. Olha. O teu eu sei que vai bombar. Pelo menos 12 pessoas vão ver. Tá? Acho que Não, em homenagem à nossa 17, ídola, Marcélia Cartacho, né, gente? 13 É a atriz pessoas. mais simpática da cinematografia brasileira, vai dizer que não. Claro. Carismatíssimo. Mas tudo isso eu estou dizendo para agradecer aos nossos apoiadores. Nós temos vários apoiadores aqui no Cinema de Peso. Vou começar com aquele que está conosco há mais de 1 ano e meio, que é o Carlão da loja Woodstock. O Woodstock que fica na Line Silva. 35. O cotovelo cultural da cidade de Porto Alegre, ó o geograma. O que tu achou? Ensaiadíssimos. O olho do Lauro é algo assim espetacular. Assim, ó, na Woodstock você vai encontrar tudo da cultura pop, geek, nerd, tudo, cartazes, folders. Boné. Boné, discos, camisetas. Folder, né? Por que eu falei folder? Não sei, cartazes, álbuns de discos, E pode encomendar, códigos, canecas. camisetas, Quer encomendar botas. Quer fazer uma camisa? Tu quer fazer uma caneca? Com Na Hora da chifrezinho Estrela, na tu faz caneca, lá, pode tu fazer. faz lá com o Carlão. Então, obrigado, Carlão, por nos apoiar há tanto tempo. Agradecer também ao Pablo da Cachaça Coral Brasil, uma cachaçaria aqui de Mariana Pimentel, onde ele faz uma cachaça. São 7 sabores dessa cachaça. E tu encontra no nosso já revitalizado e funcionando mercado público, que aos poucos vai engrenando de novo no seu trabalho. E na tabacaria Aimoré, ali Shopping Total. no Shopping Total, no mercado público, na cachaçaria do mercado, tá? E para concluir, eu vou falar daquele nosso apoiador de onde nós estamos gravando, que é a cervejaria Pullman. A cervejaria Pullman do Luciano e da Edith. Eu tava chegando lá, cara, te acalma, velho. Desculpe. Ai, queria eu falar o nome da Edith, minha amiga. Beijo. A cervejaria Pullman do Luciano E E dá. da Edith? Boa. Auler. fica na Copacabana 745 e funciona de terças a domingos. De terça a sábado, das 17h30 às 23h30 e domingos, das 17h30 às 21h30. E muito importante o que está acontecendo aqui, o que a gente conversou agora há pouco com o Luciano. O Luciano está recebendo uma pessoa muito especial hoje aqui, que é o Marcelo. Queria chamar o Luciano e o Marcelo aqui, por favor. Aí, ó. Luciano a gente já conhece há muito tempo. Marcelo, prazer. Marcelo, ele é proprietário de uma das muitas cervejarias do bairro Anchieta que foi severamente afetada pela nossa enchente. Fala um pouquinho o que aconteceu contigo, Marcelo. Então, a nossa cervejaria fica no bairro Anchieta, lá bem pertinho da Ciasa, no bairro do aeroporto, né? E lá... O nome da cervejaria? Núcleo de Cervejarias do Brasil, né? E a gente foi bem atingido, né? Foram 2,5 metros aproximadamente de água no nosso bairro, na nossa rua. Quase atingiu o mezanino da cervejaria, para vocês terem uma ideia, né? No segundo andar. Poxa vida. E, bom, cara, os prejuízos são imensuráveis, tanto em estoque de cerveja pronta, estoque, cerveja sendo preparada em fermentador, insumos comprados para novos. O teu equipamento, né? Sim. Todo o Não. maquinário, câmara fria. E como o Marcelo falou há pouco, lá da Mud Cervejaria, não são 33 dias parados, é recuperação. E
por que o Marcelo está aqui hoje? Puxa uma cadeira aí, isso aí, Marcelo. Por que o Marcelo está aqui hoje, Luciano? Pessoal, assim, ó, a gente, desde que aconteceu essa tragédia, né, da enchente no Rio Grande do Sul, a cervejaria Pullman, eu também tenho os passeios de barco com o Velejar do Sul, que é aqui no Veleiros do Sul, a gente ajudou bastante o pessoal, tanto na parte de apoio logístico nos resgates, tá? Também fornecendo alimentação para o pessoal que, enfim, que estava nos botes. A Pullman se preocupou com isso, ficou alguns dias fechado também, em função que não tinha nem clima para abrir, né? Com certeza. E depois a dificuldade para arrumar os insumos. E hoje o Marcelo está aqui, como também a gente tem uma parceria com a DNA Cervejaria, que são vizinhos deles, a gente foi lá também fazer a limpeza, também o processo de limpeza, ajudar na limpeza, depois que as águas baixaram. E a Mud Cervejaria, em função que eles não têm como produzir lá ainda, né? Eles estão aqui na Pullman, a gente está recebendo eles, é uma empresa familiar, né? E emprestando os nossos fermentadores para eles poderem produzir. Né? Então, a gente está fazendo, vamos dizer assim, essa parceria, tá? Inclusive a gente vai comprar uma cerveja deles, né? Vamos botar, já está até engatado para poder ajudar, fomentar né, o ramo cervejeiro, essa indústria. Muitas pessoas dependem, né? Existe um ciclo, né? Então, acho que Porto Alegre merece isso, essa parte da solidariedade, tá? Verdade. Então, por isso, o Marcelo está aqui, hoje ele está aqui carregando os barris que ele vai colocar à venda. E é importante nós colocarmos aqui que todo mundo foi atingido, desde que eu que queria consumir outra cerveja e na minha casa no Fologado, até o Chico que ficou no elevador no 13º e o Lauro que foi resgatado de barco também no São Geraldo. Carol, como é que estava na tua casa? Tudo tranquilo? Eu estava no modo Plus Porto Alegre, só indo buscar, resgatar, sendo aquele ponto de todos, encontro. de alguma maneira, pela empatia e pelo... Sim, respingou em todo mundo, né? Respingou Literalmente. em todo mundo. Respingou em todo Então, mundo. vá, Marcelo, Luciano, que trabalho bonito. Que coisa bonita isso. E o Luciano fala com uma naturalidade como se no mínimo que eu posso fazer para ajudar um irmão, um parceiro, porque nós não somos adversários. Tu tá falando o teu vizinho, a DNA também, né? Então, ó, já quero falar hoje também da Mud Cervejaria, tu lá no bairro Anchieta, tu tem uma cerveja muito boa lá também e que vai encontrar aqui também, né, Mud? Sim, sim, viu? Vamos abrir uma torneira aqui. Aqui na Copacabana 745, na Pullman, também tu vai encontrar a cerveja do Marcelo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado por nos receber já há vários meses e apoiar nosso programa. Exato, inclusive vocês não vinham aqui justamente por isso, né? Claro. Porque por causa das enchentes. Sim, maio, junho. E a gente meses que não existiram, Não maio, existiram, né? né? Maio, principalmente. O Lauro falou e nós concordamos, não era um momento de falar de cultura, sabe? De estar alegre. Era momento de ajudar, momento de parar e ajudar as pessoas. Do Mário Quintana em 41, né, que ele também passou pela gente de 41, dizendo que não era momento de fazer poesia, né? Então o Cinema de Peso também parou por 6 semanas, né? Pela primeira vez. A gente tinha um programa ininterrupto que só parou também naquela tragédia de uma tempestade de janeiro, te lembra? Que destruiu todas as árvores de Porto Alegre. Aquela a Sim. gente parou e parou agora. Mas não queremos parar mais. E que vocês não parem também. Isso. Que vocês se reergam e vão se reerguer, tenho certeza. E já é promessa. Nem que vá só eu, a equipe talvez não vá, eu vou lá fazer uma matéria mostrando depois a recuperação. O antes e depois. Para mostrar aqui no programa junto com o Luciano. Ah, eu e o Luciano. Quero aproveitar também Vamos. parabenizar, né? Agradecer o que eu e a minha família, meu pai e minha mãe somos os 3 sócios, né? Na cervejaria. O que a gente mais tem feito foi agradecer toda a ajuda, e o Luciano é um dos que ajudou muito a gente, né? Os que mais ajudou. Então agradecer. Obrigado. Mais uma vez. Tamo e junto. parabenizar, as atitudes de abdicar do trabalho para ir resgatar a gente. Não é... Ele está no dia de folga dele, ele está aqui hoje nos recebendo e nos Isso. recebendo. Valeu. Valeu. Todos vocês. Mas então, né, o programa 102 do Cinema de Peso, temos uma ilustre convidada, né?
nossa colega Caroline Zatti, ou Carol Zatti, né? Então, Carol Zatti, fala para a Câmara do Cinema de Peso, te apresente. Quem é Carol Zatti? Então, eu sou jornalista cultural, formei em jornalismo... Fabicana. Isso, na URGS, na Fabico. Vim de Bento Gonçalves para morar em Porto Alegre para fazer faculdade, fiquei. Falo de Bento Gonçalves porque eu brigo um pouco com essa terrinha, mas ela fala um pouco de mim também, então tenho que mencionar. Durante a faculdade ainda, eu entro na faculdade não era para fazer jornalismo cultural. Não, queria fazer política. Opa. Por isso vocês vão ver quando eu falar que isso ferve nas minhas veias. Mas no meio da faculdade ali comecei a fazer umas bolsas, aqueles estágios, fui indo e acabou que o cinema tinha que ser o meu TCC e fui indo para o cinema. O que aconteceu antes de eu me formar? Passei de terceira chamada para a primeira turma aberta na Federal de Santa Catarina de cinema. Não cheguei a trancar o jornalismo, só prolonguei a entrega do TCC, que já estava com o tema, tudo certinho, orientador acertado. Fui lá fazer esse um semestre. Sabem de quem que eu fui colega lá, gente? Nina Kopko, que tem um curta maravilhoso que chama Chão de Fábrica. E foi assistente de direção do Karim na Vida Invisível. Minha colega, mesma turma que eu, mas enfim. Acabou que eu fiquei um semestre, tranquei, voltei para me formar. Não voltei mais, porque morar em Floripa para mim não era tão fácil. Volto para Porto Alegre porque eu já estava trabalhando com cultura aqui. E naquela época, 2005, até hoje, né, a vida cultural em Florianópolis não é aquela coisa. Então fui fazer mestrado na área do audiovisual. E meio que por aí, essa ia ser minha área de atuação. Nesse meio tempo estava trabalhando como repórter do Jornal da Universidade. Quando eu termino o mestrado, eu começo a trabalhar no Jornal do Comércio, como repórter de cultura. Um ano fiquei como repórter, aí fico como editora assistente. Trabalho 12 anos e meio no JC, a convite de Mônica Kanitz. Ai, que chique. Já teve aqui, O Fred já. chegou a trabalhar contigo lá, não? O Fred O Fred Engel. já participou do Cinema de Peso, né? Que eu já brinquei com o E a pessoal Mônica que é meu também. filho. Meu filho, essa e acreditaram que ele é meu filho. Ele é meu filho intelectual. A minha esposa Vivian acreditou, achando que ela falou, mas ela é mãe do Fred, né? Que tu falou no encontro do Cinema de Peso uma vez, né? Mas a Vivian caiu. é meu filho intelectual, meu filho do cinema, porque o Fred foi meu estagiário lá e eu meio que comecei a sugerir pra ele ir nas cabines então e fez surgiu toda essa trajetória. Essa piada, então. Comecei a abrir as capas para ele assinar a crítica, mais autorais, claro, né? No início a gente dava uns toques, editava, mas o Fred, a gente viu logo de cara que ele tinha jeito pra coisa. Trabalhei 12 anos e meio na editoria de cultura do JC, os 2 últimos anos eu fui editora. Aí eu saí para uma nova guinada profissional, aí tentar mudanças de vida, mas continuei, tenho um blog que eu escrevo sobre cinema também, mas são pautas culturais todas, mas relacionadas a patrimônio, que chama Vivo Patrimônio, o nome do blog, da Blogspot, se quiserem entrar. Depois a gente bota ali, né? Não vai, a gente esquece às vezes, mas a gente Quase certo que talvez que eu vá colocar aqui embaixo. Quase certo que talvez. E escrevo colaborativamente hoje pautas de cinema, na sua grande maioria, acompanhando o Festival de Cinema aqui do estado, para o Brasil de Fato. Brasil de Fato RS, mas pode acontecer de algumas pautas serem replicadas no Brasil de Fato nacional. Mas dentro desse meu olhar de crítica de cinema, e além desse olhar patrimonial e memória, muito cinema brasileiro, que é disso que nós vamos falar aqui hoje, cinema latino, italiano, espanhol, dos nossos países vizinhos. Eu não sou muito de Hollywood, de blockbuster, acompanhava quando eu estava no dia a dia de redação, porque a gente tem que acompanhar o que está estreando e tal, mas já que eu hoje em dia sou mais amadora do que profissional da área,
me doou o luxo de escrever só sobre o que eu realmente tu gosto. gosta, né? E Carol, só antes que a Carol continue, tem uma história bacana a respeito aqui do nosso patrocinador, né? Que a Carol já falou há pouco, mas como o FOG tomou conta da nossa o fome lente, de peso é uma coisa quase que essa história é tão redundância. rica que tu deve repetir. Deve falar, porque agora aqui é o inédito, então. Eu ia retomar assim que a gente falasse da Associação de Críticos Então eu me novamente. atravessei, tá bom. Mas é importante. Somos colegas, então, da CIRS e lançamos há 2 anos já. 2 anos o livro 50 Olhares da Crítica. Cada um de nós escreveu sobre um título representante a seu gosto, ou nem tanto, Tá na pleura. do chamado cinema gaúcho. Deu. Continua. Vamos ser cancelados. E eu escrevi sobre o longa Em Teu Nome, do Paulo Nascimento, que é inspirado na trajetória de uma grande personalidade gaúcha que enfrentou a nossa ditadura militar, que é o Bona Garcia. E Bona Garcia, por acaso, é pai de quem? De quem? Nossa. De quem? De Luciano Poman Garcia, nosso anfitrião aqui da cervejaria. Muita coincidência, né? Eu escrevi sobre esse filme no livro, estamos aqui, tem até muita cartaz coincidência do mesmo, longa tá? aqui Muito do bom. lado. Bona Garcia foi interpretado pelo saudoso Leonardo Machado, que foi um dos motivos que eu também escolhi para falar desse filme. Não falo tanto desse filme, falo desse filme em função do tema da ditadura, porque essa questão de memória sempre está atravessada no que me interessa, né? E acho que o meu título era Quando a Ficção Honra a História, porque eu acho que dentro dessa abordagem da memória, o filme ele é bastante eficiente. E eu lembro que tem umas cenas na Ilha do Presídio que são as mais dramáticas, muito bem feitas. Bem pertinho daqui. Dá pra ir a pé ir nadando. E daí eu falo também sobre essa parceria longeva que o Paulo Nascimento e o Léo depois fizeram várias coisas em sequência, né? E foi um momento marcante também nosso, da nossa história do cinema gaúcho. Vamos falar de cinema, do Festival de Cinema de Gramado já. Que Leonardo Machado não era apresentador do festival. Começa a ser em 2010. Em 2009, quando Em Teu Nome passa lá, ele ganha o Kikito de melhor ator. Sobe no palco e canta Graças a la vida que me ha dado tanto. E a partir dali, a carinha dele virou a face, o rosto do festival também. Ele começa a ser o apresentador até a morte abrupta que ele teve, foi levado embora pelo cedo demais, câncer. né? É verdade. Não tinha 50, né? Tinha 40. Não, 42? 40 e poucos. 40. Mas, Carol, todo mundo que vem aqui convidado do programa escolhe um filme, né? E tu escolheu um filme que como é que tu conseguiu... Esse filme que, talvez assim, tipo, fazer uma introdução do filme, conseguiu juntar 3 mulheres, uma ucraniana, uma paulista e uma paraibana, né? E qual filme que tu escolheu? Com essa junção de 3 mulheres... da peste mesmo, né? Fortes, né? Então, eu acabo fechando a minha decisão final, né, Chico? Isso, na Hora da demorou. Estrela, Foi difícil, né? justamente de uma perspectiva feminista, que é um tema que também tem sido caro a mim, o Criba sabe disso, que eu venho falando sobre a importância da representatividade feminina nos últimos anos. E que até era um tema que a minha geração ainda não atuava tanto. Falamos do Fred, foi meu estagiário, eu comecei a ter vivência com essa geração posterior das minhas estagiárias e começar um pouco desse letramento também. Mas eu sempre tenho um cuidado com os extremismos, né, dessas lutas, assim. Porque a gente cria alguns ranços, algumas coisas que vêm com uma reação muito grande e eu acho que é isso que explica o que a gente viveu em 2018, o que aconteceu em 2018, Uns né? exageros, sabe? Exatamente, né? Então acho que a gente não pode ser extremista. Então, justamente em 2018 eu fui convidada no Festival da Fronteira para falar numa mesa que era uma perspectiva feminista. Estou eu e Fátima Lunardelli falando, essa coisa assim, falar num festival de cinema.
E aquilo começou a abrir meus olhos. Cheguei lá, falei de algumas experiências pessoais, assim, e até aquele momento era uma coisa que me incomodava eu ser convidada, por exemplo, para cá hoje, se fosse o caso, por ser mulher. E a partir de então, sim, eu comecei a ser convidada para curadorias, para compor júris, porque eu era a cota feminista. E eu fui vendo que realmente aquilo era importante. Depois, se o Chico quiser entrar nesse assunto, porque eu acho que mais importante do que a representatividade feminina é a representatividade racial no Brasil, e já me disseram em algum momento assim, Chico não gosta de ser convidado para tal coisa só porque ele é negro. Eu queria que se tu quisesse em algum momento... Eu já expliquei aqui já o motivo. Quer que repita? Fala. Posso? Pode. Não, assim, ó, é que sempre lembravam de mim, e aí vocês me conhecem, né? Você sabe que eu tenho capacidade para falar de qualquer filme, de qualquer história. Eu Assunto, gosto muito tema, Sim, tudo. sim. eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, filme de terror. E aí, e aí sempre deixar de lado. Né? Por exemplo, o festival de rock. Não. Esqueciam que eu existia. Aí tinha algum evento relacionado com o negro. Ah, convida o Chico para participar. Por que eu não posso participar dos outros? Entendi. No Daí, esporte também, né? por uma relação temática e não por uma relação de ter um representante Intelectual, né? negro naquele... Ah, tá. Eu Entendeu? Aí tinha eles entendido. faziam assim, tipo... o cara só vai falar sobre... Não, eu quero falar sobre racismo. Né? Mas eu posso falar sobre guerra, eu posso falar sobre terror, eu posso falar sobre música. Sim. Esqueciam, né? E até hoje tu sente isso ainda. Já foi em vários programas, obviamente, a gente já tivemos esse debate que quando tu falou, sobre um debate sobre filmes de super-heróis da Marvel. Pô, tu gostaria de ser convidado, mas tu vai ser convidado sobre Pantera Negra. Isso. É uma coisa assim, sabe? Vai ser sobre Homem-Aranha, né? Mas aí eu até, daí nesse sentido eu até concordo com o Chico, porque daí é como se ele só soubesse falar sobre aquilo. Exato. Mas aí Isso, exatamente. Mas é isso Concorda com ele. O que eu É que as tô- pessoas, eu já coloco a seta, o Chico, vai ser falar sobre a representatividade do negro no cinema de super-heróis, tá? O negro no filme de esporte e tal, das meninas Williams, aquela vez, né? Isso. Aquele filme das O sereias, filme do Will Smith. Esse era um ranço que ele sempre tem até hoje, né? E com razão, né? Então, essa questão dos rancinhos a gente tem que cuidar quando isso começa a se criar. Mas por um outro lado, de pensar que qualquer tipo de composição de coletivo precisa de uma representatividade, aí eu acho positivo. Claro que Não, sim. claro. Mas quando te mobiliza, entendeu? Qualquer coisa, não só só para para o coletivo. O problema é que o é só chamado para o coletivo e não para abrangência. Depois você fala sobre a Segunda Guerra, só de filmes com homens brancos e tal. Eu gostaria de falar, só que ele nunca era convidado, né? Esse tem que ser o problema, né? E aí, então, foi isso que aconteceu comigo nesse festival. Eu fui chamada para falar sobre feminismo e eu não me identificava como feminista até aquele momento. Sim. Só que a partir daí eu fui vendo a importância, sim, de ter representações distintas em qualquer formação, e é uma coisa que eu venho batendo, então, e atentando para formações de júris, de curadorias, de mesas de debate. Eu assisti aqui o programa do nosso presidente Daniel, e eu acho que foi a única vez, se vocês me corrijam, se teve uma outra vez que a mesa ficou meio a meio. Não, eu sou novato no crime, não vai Meu na amigo mesa. está falando de Porque dois tinham negros dois e dois críticos, brancos. é. Não, foi a primeira vez. O Daniel foi. E é muito legal que o nosso presidente hoje seja negro, né? Além Muito disso legal. tudo. Porque uma coisa, no lançamento desse livro da CIR que a gente falou, a Miris, minha amiga, que é uma professora da educação antirracista de escola municipal, doutora em literatura, sabe tudo de poesia brasileira, ela chegou pra mim, foi lá pegar me prestigiar, pegar o meu autógrafo, chegou pra mim, eu quero saber quem são os autores negros, porque ela se identifica como negra pra pegar os autógrafos daquelas pessoas. E aí foi aí que eu te apresentei pra ela, Isso, né, Chico? Mas o Daniel, por exemplo, que era outra opção, que escreve sim sobre um filme com essa temática, que é o caso do Homem Errado, da Camila de Moraes, já tinha ido embora. Então, eu venho pensando nessas coisas muito. A gente não pode ter essas lacunas. Eu acho que toda vez que a gente entra num caso assim, em coletivos, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Por isso que eu acabei fechando aqui. Além da perspectiva feminina, que é um dos motivos para eu ter chegado nesse longa, que é um longa de 1985, então, escrito por... A gente falou o nome dele.
Falamos Sim, várias vezes. Inclusive o programa Hora da Estrela é com Carol Zatti. Mas ali tá na claquete ali e tal, né? Não falamos a autoria, Clarice Lispector do livro. A ucraniana, né? Isso, e a paulistana, não sei se ela é de São Paulo, capital, Anterior, né? Suzana Amaral, e a paraibana, a Marcélia Cartacho. Isso aí. Que no filme é a alagoana, né? Não, no filme não, ela é do norte. Ela é Ela é que ela cabeça chata, nortista. Não, isso é uma outra coisa. Que eu já estava falando sobre a representatividade negra, tenho falas aqui sobre racismo. Racismo misoginia, xenofobia. Eu acho que o José Dumont é paraibano também. O José Dumont, ele se fala. Eu acho que no livro, sim, no filme, é porque ela diz que ela é nortista. Ela é do norte, ele também é do norte. Ela fala que sou do norte. Isso, que eles teriam essa coisa em comum, né? Então, assim, na verdade, por que eu acabo chegando aqui também? Porque eu tô numa dessas de pensar em adaptações literárias no cinema. De uma forma geral, no cinema internacional, todo mundo fala, ler o livro é muito melhor que ver o filme. Se tu lê o livro antes, tu nem vê. Fica decepcionado. Sim. E aí a gente tem alguns casos na cinematografia brasileira que eu acho interessantes, além da Hora da Estrela, é o Vidas Secas, que o Nelson Pereira dos Santos lançou em 63, né? 61 anos. E que ele é uma das... Eu acho que é a melhor adaptação que eu já vi. A gente conversou antes, eu também... Olha, talvez seja. Talvez do grande cinema brasileiro, sim. Talvez pode ser que tenha uma ou outra, a gente não... Eu gosto muito do Memórias do Cárcere. É boa também. Então, aí o Memórias do Cárcere, enquanto literatura, eu acho que ele é mais autobiográfico. Ele é mais, mas, né? Mas Vidas Secas é uma prima, assim, sei lá, tipo, os vários filmes da história do cinema mundial, né? Você pode botar Então, numa assim, lista, que a Baleia já foi homenageada em novela da Globo, sim, né? Que eu fico triste. E tem um outro, daí vamos puxar a brasa aqui pra gente, por isso falei de Bento Gonçalves, o Quatrilho. Que também foi uma adaptação, um filme da Nossa Retomada. Foi o segundo indicado do Brasil ao Oscar, né? Então, e também é uma boa adaptação cinematográfica. Apesar que ela foi bem criticada na época, né? Assim, digamos que foi uma coisa mais comercial e tal. Mas é o momento da época, né? Eu lembro que mas é assim, ó, Fábio Barreto, né? Nacionalmente, eu acho que funcionou os Barreto, exatamente. O Barreto é um cinema comercial característico. Exatamente. E assim, eu posso dizer, enquanto alguém que tem metade total vinda da Itália, minha mãe é toda, né? Por todos os lados é de ascendência de imigrantes e italianos. Eu tenho cidadania. Todos os costumes ali, essa parte assim, que é o que o livro, né, o Pozenato é de Caxias, nesse sentido, sim. Agora, tu criticar a escolha do ator pra época, sim, a gente tava voltando da era Collor, a retomada, então, assim, essas questões extra-filme... E também tinha a questão daquele vou falar para as pessoas, o ranço da crítica por um filme que virou popular de novo no Brasil. Porque que o Brasil passou a gente ficou 4 anos momento. no limbo, né? Vamos combinar. Não, 4 não, porque a Carol Joaquina já começou a sair. A gente passou de 91 a 94, praticamente sem produção audiovisual no Brasil, né? Com o fim da Embrafilme, com a tesourada do Collor, né? E o Quatrilho fez muito sucesso, é um filme que, tipo, mesmo que levava, né? Na época, eles falavam que o cara era jovem na época, a gente ia pro colégio pra assistir o filme, assim, ele levava no cinema, no Baltimore, ali, né? Saía da turma pra assistir o filme. E eu gostei muito na época, eu tinha uns 15, 16 anos, eu achei muito legal o filme. Até hoje eu acho que é um filme que funciona muito bem. Eu acho que, só que eu me lembro que a gente lia as revistas 7 na época, né? A crítica especializada achava que, sei lá, é um filme menor, né? Pô, tinha uma trilha sonora bonita do Caetano Veloso, né? América, né? E tal, né? Sei lá, eu acho um filme bonito. Funcionou. Mas... Enfim, mas é que eu tava voltando, falando né? por esse lado da adaptação, né? De tu pegar uma literatura e levar pra tela. Nesse sentido, não tô falando, né, mercadologicamente cinema. Sim, claro. Mas aqui, enfim, venho mexendo nessas coisas de adaptação, pensei nisso, só que eu disse, com a trilha acho que é puxar muito a brasa pro meu assado. E eu queria vir por uma perspectiva feminista, no sentido de que
Esse longa, filmado na primeira metade da década de 80, ele fala muito daquele momento. Sim. Eu acho que tem representações políticas que eu até trouxe aqui várias coisas anotadas. Talvez vocês não tenham se dado conta. Eu já tô cheia dos conhecimentos gerais, trazendo coisas novas, aí a isso é gente ótimo. E discute. pra julgar dessa vez, a gente não se dá conta, É? né? Quem disse que a gente Vocês se dá vêm conta? aqui na cervejaria do cara há não sei quanto tempo e não sabem que o Mas cara é que a gente não filho do enxerga, porra, né? A gente usa óculos, a gente não enxerga os quadros, Essa a né? gente não precisava levar. Então assim, gente, Só porque eu corto o que não me agrada, né? A censura corre solta aqui nesse programa. Então, esse trio de homens é o trio de homens que mais fala que eu conheço na minha vida. É. Mas eles vão se dar mal É. comigo porque eu falo pra caramba. É. Eu não sei como o Chico tá tão quieto, né? Ele tá... É que tá- tá sendo Pode gente, ser até hoje. não existe. Não quero deixar. Então, se tu me provocar, saiba que eu vou responder. Vambora, coisa Não, boa. mas aí que tá, o programa é programa é teu hoje. Provocações, então, assim, a gente fez provocações, então. E, enfim, a sessão Vitrine Petrobras, que voltou, graças Sim. a Deus, Petrobras voltou para a nossa cultura. Apresentou a Hora da Estrela, né? Maio, junho agora. Eu revi o filme, eu já tinha visto, eu acho, obviamente não no cinema, acho que em algum momento da faculdade. E eu tinha lembranças muito doídas, tanto do livro, que eu lembro que o livro na professora de literatura mandou ler no segundo, na minha época o ensino médio era segundo grau, segundo né? grau, Eu não consegui Eu nunca vou chamar ler. ensino médio. Mas eu lembro que eu decorei tudo pro vestibular e A Hora da Estrela era a obra mestra da Clarice, né? E então tinha que saber isso, eu sabia o que era história. Macabéa é um nome que todo mundo todo sabe, mundo mas conhece. assim, como a gente sabe Macabéa, a gente sabe a baleia. É mais ou menos isso, né? Então, e assim, na verdade, vocês vão ver que eu sou vocês têm muito mais referências de cinema do que eu, isso vocês podem ter certeza, mas eu sou uma apaixonada pela cultura brasileira. Sim. Então essas referências eu realmente votei e eu gosto de puxar essas coisas. E quando é que eu decido então bater o martelo, que mandei o WhatsApp pro Chico, mandei foto do livro, comprei o livro e disse, vou mandar. Porque eu fui num debate na livraria Paralelo 30 com a Eliane Marques, sobre o Louças de Família, que é duas autoras negras, a Eliane Marques aqui, nossa, e a Luciane Aparecida, uma baiana, que lançou o romance Mata Doce. E a minha amiga Mires, falando de novo dela, estava mediando esse debate e ela começa falando sobre a história da cachorrinha, que era muito importante na trama. O nome da cachorrinha, inclusive, é Chula. Poderíamos até discutir os significados. E a própria autora, a Luciane, faz um paralelo entre a chula e a baleia. E na hora que ela fala dos animaizinhos, eu lembrei da gata, que abre a Hora da Estrela. Que me instigou muito aquele plano de abertura para aquela época, né? Sim. E aí cara, mas a protagonista do romance do Mata Doce, no interior da Bahia, é a Macabéa. A Macabéa é o retirante nordestino que a gente tem na cabeça, é o Lula. É o retirante que deu certo. Aqui perdeu o pai e mãe, vem no pau de arara, vem pro Sul E Maravilha. que não né? é dito nem exatamente de que lugar que Não, ela veio, que a gente não, não ela sabe aqui. Ela vai num discutir. cortiço barra pensão, né? Porque num lugar pra meninas com 5, 6 E mulheres. que se cortiço não barra trabalhar, pensão, tava e que se perto não- de cortiço. E se não trabalhar, não tem como Não come. viver. E exploração do trabalho, era uma datilógrafa, ganhava menos que um salário mínimo, né? Daí os caras, até para não ganhar um processo trabalhista, ele deixava ela talvez sujar o papel, comer o sonho dela, não sei, alguma coisa Ela só gordurosa. comia Né? cachorro quente e Coca-Cola. Não, alguma coisa gordurosa, era coisa eles falam, até um chefe que explorador, né, ainda reclamava, né, daí o cara, mas ela tá ganhando salário mínimo, né, menos que o salário mínimo, né, então vamos ficar quieto, né. Porque ela como é que uma datilógrafa é quase analfabeta, né? E daí tu pensa nas condições mas tu realmente. tá falando do gato ou gata, né, o gato rolava, andava pelos bastidores da firma, ali por trás, ali, sempre andando, né, sempre naquele almoxarifado, E é né. intencionalmente aquele almoxarifado escuro, opressivo, velho, que devia feder. O cara sente o cheiro de mofo, cheiro né? de mofo do local. É incrível, né? E aí as más condições do ambiente de trabalho imediatamente vão
de onde ela vive, né? Ela começa, ela começa sendo apresentada no ambiente de trabalho e aí ela vai pro domiciliar, que a gente não pode chamar de lar, que daí a dona da pensão, inclusive, é a Sônia Guedes, né? Uma baita a Sônia Guedes. A artista de várias novelas. A Glória, que é a colega de trabalho dela, é uma personagem de Nelson Rodrigues, né? Tamara Taxman. Não é. Tanto é que ela tem uma frase muito boa que ela fala que aborto é que nem Tiradentes, só que é mais caro, né? Então o aborto é outro tema, assim, que Eu hoje é tão caro, frase, que hoje é tão caro a gente é discutido ali de uma forma, né? Inclusive, Era o em quinto dela, né? 2024, quando a Macabeia pergunta pra ela se ela não tem medo, ela responde do ponto de vista espiritual. Dizem que é pecado, mas eu não acredito nisso. Ela não fala sobre a perspectiva da vida, da manutenção da vida, da saúde. Do terceiro que da culpa que ela tá pensando, né? E que vai levar pro fim, né? Da narrativa. Mas tu falou essa questão do cenário, do filme, da construção toda. Eu achei incrível que a Suzana Amaral foi o primeiro longa que ela fez e ela já tinha 53 anos, né? Ela já era, tecnicamente falando, pra época, era uma veteraníssima, né? Como ser pessoa, né? Nos anos 80, uma pessoa de 53 anos já era, vamos botar, um idoso quase, né? E ela fez um filme e ela praticamente teve uma estreia impecável, né? E também eu acho que talvez um dos filmes brasileiros dos anos 80, os anos 80, né? Os anos 80 que tem mais uma referência do neorrealismo italiano, né? Que é aquele filme, digamos, tu vê a Rossellini ali, né? Tu vê esqueci o Alzheimer do bicicleta, Vitório de Sica, né? Tu sente ali, tu sente realmente o cheiro do povo ali, né? Tu sente a massa, né? E no filme de 85, naquela época o cinema brasileiro era meio que pop, né? E tal, Bete Balanço, né? Época do Rock Estrela e tal, de Menino do Rio, aquela fase Calmon e tal, e aí surge um filme ali que praticamente tu te bota pro underground brasileiro, literalmente, né? E ele tem umas coisas tão singelas, sabe? Que tem a ver, eu acho que daí, então, com o olhar feminino. Porque se tu pensar o que é essa personagem da Glória, que eu brinquei, né? A personagem de Nelson Rodrigues. E ela fez várias pornochanchadas dessa época. Se tu pensar que esse filme é da metade da década 80, e a Nova Onda recebeu o release agora, vai passar em Locarno, numa cópia restaurada. É Carla Camurati de peitinho de fora, uns caras com órgão. Eu não sei se dá pra gente falar palavrão aqui. Não pode, claro. Porque os caras com pau de fora, tudo ali aparecendo. Não, pau não pode. E aí... Caralho. Porra, caralho. Não, porra, daí também já seria o explícito. Nelson Rodrigues, né? Então, porra, é o Pereira, porra do caralho, porra, né? O saudoso, né? Pereira. A gente já fez aí uma homenagem pro Pereira, né, cara? Vamos chegar lá. Um dia a gente vai fazer. Já fizemos um filme, viu? Toda mulher será castigada, né? Sim. Mas vamos lá. Voltando, Carol. Seguimos. Carol, me chama um pouco a atenção a opressão da ausência de trilha no começo do filme. Ela é crua. Por isso que eu acho que aquela cena do gato sem trilha e aquele ambiente é tudo um projeto ali. Eu tenho Não, mas eu vou entendendo aos poucos, né? A opção por não colocar trilha sonora foi opção estética, claro, né? eu sei que é intencional, mas uma coisa funciona, mais isso que eu tô crua, falando. né? E depois quando a trilha entra, ela entra do total demodé, né? Ela entra muito aquelas clássica, valsas, né? sim, lazer total, né? Umas coisas Strauss, assim. né? Outra é uma ópera, né? Daquela que ela até consegue. Até um vídeo que o pessoal ela fala o nome pro Olímpico, né? Da ópera italiana, que ela, né? Tem três passagens clássicas do filme, né? Quando a gente chegar na também, relação dela com esse cara, cena de peso também mas atropela assim, bastante. a gente atropela, Carol, e tu, por favor, nos traz, porque tu vai pra terra de vez em quando. É que a gente acaba mas eu acho que... tu tá falando dela na relação de trabalho, e no momento que ela de noite levanta e usa o pinico e ao mesmo tempo come uma sobrecoxa de frango sentada no pico, é bicho quase, né? Então, é isso que eu tava falando, porque esse filme ele tem tanto um cuidado nas referências sexuais, né, que eu digo que era a época da pornochanchada, ao mesmo tempo que uma personagem não era é mais, tão... Já tava um pós. Os anos 70. Isso, final era pós, né?
Mas que, enfim... Mas tinha a questão do peitinho, né? Pagar peitinho era o que se falava na época, né? Nos anos 80, né? Porque... Tanto a Rede Globo, quando eu não sei exatamente. O filme ele foi lançado em 85, ele recebe os prêmios em 86, eu não sei quando ele foi filmado. Brasil, ele foi filmado em 85 e lançou no Brasil em abril de 86. Abril de 86 foi estreia no Brasil. Então ele vem com algumas cargas assim. E a obra, né, é de 77, 77 o livro, o romance. 77. E aí É o último, por sinal, o último livro dela, né? E aí tu vê como assim é um cuidado com o corpo da Marcélia, que essa cena ela é meio chocante, porque tem umas coisas assim, ela se troca na frente das colegas de quarto embaixo do lençol. Ela fala da tia... Nesse momento se mostrou um peitinho da colega. Sim, o que ele tá fazendo? As meninas não estavam nem aí, estavam entre mulheres. Não tinha poder nenhum. Mas ela tinha aquela coisa pudica religiosa, né? E eu acho que é de uma tradição nordestina, patriarcal, e eu acho que tem até uma alusão, assim, leve a evitar abusos familiares, sabe? Porque aquilo ali não teria por que estar no roteiro naquele momento. E a Macabeia, ela era órfã de pai e mãe, né? E ela foi criada por uma tia que ela odiava, né? E tanto é que o nome dela foi uma promessa, né? E tal, né? Por isso que era um nome tão, digamos que, estranho, assim, né? Que se ela vingasse... Se ela vingasse. E aí, uma outra coisa também engraçada, que eu fiz uma relação, que ela dizia, acabou que eu vinguei, mas a minha mãe morreu. Isso. E aí a Clarice dá uma entrevista e diz assim, a Macabé é uma moça tão pobre que ela só pode comer cachorro quente. E ela se define como uma moça de 19 anos, virgem, que isso é importante dizer, claro, né? Virgem. Datilógrafa e que gosta de Coca-Cola. E aí ela tosse muito naquele ambiente insalubre que ela dorme. Sim. E né, que ela acorda tossindo, por isso senta no pinico, rói uma... essa parte física que envolve o corpo dela é um pouco engraçada. Também tem outras coisas que falam assim, ela não toma banho, a gente não viu ela tomar banho. Falam do cheiro dela. Do cheiro dela, do odor dela, né? Então ela é uma personagem muito controversa. Ao mesmo tempo que é uma coisa infantil, vai ter o feminino, ela vai se descobrindo como mulher, mas é muito pudico por um lado, porque o filme também carrega muita coisa religiosa. E a cultura toda dela vinha da Rádio Relógio, né? Isso é uma coisa que aparece bem legal na Pensão, que é a influência da novela na TV. E tudo que ela escuta clássico, né? E tudo que ela escuta no rádio e a ânsia que ela tem, apesar dela ser tão simples e de ter essa origem tão humilde, ela querer saber tanto. Buscar o conhecimento, né? Só que inclusive quando o cara que não tem conhecimento nenhum, né? Que não consegue passar esse conhecimento, né? Então, a gente pode falar dele. O que é cultura? O Olímpico de Jesus. Essa é uma frase maravilhosa. É muito lindo e muito triste. O quanto aquele macho escroto se sente agredido por ela querer saber, ele não sabia nada, não sabia o que é usuário nem cultura, né? Muito mas, menos mimetismo. E quem seria, então, vamos tentar colocar aqui, seria esse macho, seria o José Dumont, fez um baita no papel, não falando da pessoa José Dumont, falando do ator naquele momento, que era o Olímpico de Jesus, né? Que era também um nordestino paraibano. Também outra frase que ele fala que metalúrgico. Que ele folga o nome dela, mas o nome dele era Olímpico, né? Então, ele devia ser também uma outra promessa, que na época, naquele lugar, promessa era dívida, né? E o papel dele no filme, ele seria o namorado dela. E eu acho que o filme é feminista nesse sentido também, que todos os personagens masculinos são uns merda. Eles são uns trouxa. Os dois chefes. Em 1985, tu filmar um roteiro em que os caras não são nada, é muito visionário. É muito legal a gente em 2024 olhar pra trás e pensar nessas coisas. Na verdade, não tem praticamente protagonismo nenhum, né? Porque por mais que ela digamos que numa concepção de ignorância e de nulidade, que é praticamente que até a Clarice Lispector falava que a Macabéia seria uma nulidade, mas só que uma nulidade que ia abrochando e tal, e ia florescendo aos poucos na trama. Só que os homens que estavam na volta dela, em vez de ajudar, eles se prejudicavam, né? Mas eles não davam tipo, nenhum cutucão legal, e o Olímpico era o pior dos piores, né? E tal, né? Essa frase, apesar que uma frase tem falando dele, que ele fala do que ele queria ser deputado, né?
Isso é muito legal, né? O discurso até hoje tem muita gente que pensa que é exatamente isso, que não sabe o que é deputado, mas ele tem um discurso do quanto é bom ser deputado e deve ser mesmo, né? Então, falando sobre esse personagem do Zé Dumont, o Olímpico, né? Olímpico de Jesus. Olímpico de Jesus. E que ele, quando diz que vai ser deputado, ele vai tirar o de Jesus, porque de Jesus se sabe que é um sobrenome no Nordeste, que é de quem não tem pai, né? Então ele fala, são vários sobrenomes, é Moreira, não sei mais tem 4 nomes, né? Olímpico, Jesus, Moreira, alguma coisa. Eu não me lembro o quarto, mas tem Moreira. E por que é Olímpico o nome dele? Porque Macabea é um nome de origem hebraica que quer dizer combatente, uma pessoa resistente. E nessa época os hebreus tinham sido oprimidos pelos povos gregos. Olímpico vem da tradição das Olimpíadas dos gregos. E na cena que ele faz o discurso, que a mendiga tá lá, e que vai ser a segunda atriz negra a aparecer somente no filme, Chico. É verdade. Porque só vai ter uma companheira da pensão, que inclusive alisa o cabelo. Alisa o cabelo, porque disse que o cabelo era ruim. Alguém fala que cabelo era ruim. E aí a que tá alisando diz que quem tem cabelo liso é índio. Isso. Que cabelo ruim é de preto e preto é filho do diabo. Isso eu ia falar. E ela ouve aquilo ali numa naturalidade, assim, né? Isso, e você já tem essa seria a frase bem racista Baiano, mesmo. né? Baiano. E a outra é de racismo Cabeça religioso, chata. que ela rechaça o cabeça chata e também diz que não é baiana, que a Glória chama ela de cabeça chata e baiana, porque baiano é macumbeiro. Macumbeiro. E ela era nortista, então, né? Então, assim, e na cena que ele tá fazendo aquele discurso, porque ele quer ser deputado, e aí que ela pergunta, mulher de deputado é deputada? E ele se irrita com essa intervenção dela. É que, vamos ver, né? Que isso que é o legal da construção da trama. É uma personagem que irrita realmente, né? Se coloca no lugar dos diálogos com ela, é difícil ter paciência com uma Macabea. Assim, ela mais ou menos assim, tipo, quando nós estamos falando, tipo, talvez se fosse qualquer outra atriz, esse filme ia passar batido. Só que a Marcela Catache, ela era de um grupo de teatro amador e tal, e era uma pessoa que tinha muita fibra e ela estudou muito o personagem, ela falou, eu vou criar a minha Macabea, né? E tanto é que funcionou muito bem, e tanto é que ela parecia uma criança, né? E às vezes a criança, eu sou pai, né? E também, tu não sabe, às vezes a criança irrita, né? E às vezes chega um momento que tu perde a paciência e ela estava tanto no calo, né? Principalmente a pessoa que não tem paciência, ou às vezes é ignorante, ou às vezes não tem paciência com aquele ambiente, aquela coisa, explode, né? E a Macabea, exatamente, a irritação era essa, né? Era quase uma criança, né? Sim, ela tem as perguntas são da clássica fase dos 5 anos do porquê. Por que a mosca voa assim? Porque Mas a mosca... por que o Olímpico se sente agredido? Porque ele é um ignorante. Sim. Ela pergunta coisas como usuário. E daí, quando ela fala que ela no viu metrô, né? no metrô, e como ela estava adquirindo cultura, ela tinha sede de saber dentro daquela nulidade que ela era em vida. Ela pergunta, o que é mimetismo? Ele, mulher decente não tem que saber essas coisas. Mulher decente, né? Só mulher da zona quer saber essas coisas. Mulher da zona. Cara, que coisa... Não, é pior, onde fica a zona? O que é a zona, né? Olímpico, ou seja, assim, meio aquela coisa assim... Né, nessa ele não é ignorante, ele sabe o que é. Daí ele sabia que era a zona, né? A zona, né? Ele sabia muito bem o que era a zona. Mas o que eu ia falar é sobre um elemento visual nessa sequência do discurso, que é uma escadaria em que ela fica abaixo dele, ele se levanta, então ela sempre nessa posição de inferioridade, e tem várias esculturas, e começa a ter um jogo de ângulos, e a câmera vai fechar num plano médio nele, quando tem uma tocha atrás. Vocês perceberam a tocha? Para falar de novo da opressão do Olímpico. Volta para a opressão grega, cara, olha, quantos signos no filme desse, outra coisa que a Suzana Amaral usou cenários em São Paulo, na verdade. Ela passou a trama do Rio para São Paulo. Isso. No livro, no Rio. Ela consegue... Ela não pega assim... Geralmente o filme em São Paulo vai ser o Viaduto do Chá, a Praça Sé, principalmente nos anos 80, né? Não, ela pega assim, vai num
do zoológico, vai num lugar, numa pracinha meio que o erma, né? E no momento que eles vão ter um lazer, que eles estão sentados comendo pipoca embaixo de viaduto. E não, e até é difícil tu identificar São Paulo ali, porque na verdade precisa qualquer cidade do Brasil grande, né, e tal, né, faz um metrô talvez, né, então isso foi um baita de um acerto que ela teve também. Eu acho que ela criou cenários que na verdade o protagonismo era do isso um pouco mais a ver também com a migração do nordestino, né, do nordestino, também. Não, mas também aqui no Rio também, né? Mas São Paulo é muito maior. São Paulo é muito mais, com certeza. E aí... Agora tá chegando o nosso amigo Luciano. Justamente na hora que eu ia falar da desnutrição. Viu? Não dá pra falar. Não ficaremos desnutridos. Luciano, o que tu nos traz aí? Uma pizza calabresa, tá? E essa pizza tem malte, 10% de malte. Muito obrigado. Vou pegar a moto depois. Olha. Clima não pode beber, então. Não vou poder comer porque eu vou sair bêbado. Clima. Mas se o pão de forma tá dando negócio no álcool, né? No bafômetro, né? Eu ouvi isso também. Tu brinca. Eu ia falar de nutrição. Desnutrição, porque é uma coisa que eu tava falando sobre ambiente insalubre e ela só se alimenta de cachorro-quente e de Coca-Cola. Porque, gente, cerveja, vocês têm que saber que é um alimento cheio de... Ele é bem nutritivo. Claro. Coca-Cola não. Inclusive é o contrário, a Coca-Cola desmancha o que tem que desmanchar. E por que ela tem aquela tosse? Porque aquela tosse não tá no roteiro também, ela não tá contextualizada. E eu acho que é justamente para mostrar dessa desnutrição. Ela é uma pessoa que não se alimenta bem. Ela já quase morreu como nenê, e ela tinha que vingar o sentido que tem o vingar também, né? E os diversos empoderamentos que essa personagem vai tendo, vocês estão falando dos ambientes, né? O que eu gosto de fazer no domingo é passear no metrô. Que credo! A colega de quarto fala, quem gosta de andar em buraco é tatu. Elas vão ao zoológico. E aí, quando ela já é mais feminina, já tá passando batom, já está saindo com o namorado, enfim, ela vai fazer um passeio no zoológico. Entendeu? Ela vai virando gente. Ela vai se reconhecendo, porque na verdade ela é uma criança querendo imitar o caminho dos adultos que ela tem ali como referência. Só que aquele passeio com aquele cara escroto é outra tragédia. E falando em cara escroto e essas coisas que a gente vem falando dos cuidados todos em relação à temática sexual que esse filme tem, a gente vê esse personagem hoje interpretado pelo Zé Dumont em 2024 também tem um outro significado, né? Sim, com certeza. É um cara que infelizmente acabou com a carreira dele. Sim, vamos botar o ator do Zé Dumont, ele fez filmes maravilhosos, né? Tipo, até recentemente, que ajudou muito o cinema brasileiro, ele era o empresário do Zé de Camargo Luciano, né, no filme do Camarguinha. Ele era um cara bom, né? O Homem Virou Suco, acho que era com ele também, né? Ele fez muitas novelas na Globo dos anos 80, sempre com aquele estereótipo nordestino e tal. Só que ele era um cara, só que infelizmente, né? Ele tá preso há 2 anos e... Ele tá preso. Não, ele não tá preso. Ele tá... Não, que eu vi uma matéria esses dias dizendo como é que Ele estava 2 anos preso, então. Como é que é a rotina do... Diz que ele continua fazendo as mesmas coisas, mora no Rio, no mesmo apartamento, não sei se é Copacabana e tal. Sim, ele deve ter um regime semiaberto, uma prisão domiciliar, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, pra quem não sabe, na verdade, o computador dele foi pego com milhares de imagens de pedofilia e tal, né? Ele era digamos que e praticamente ele é um pedófilo confesso, né, e tal, né? É que na verdade na época ele ia fazer o Flores... Como é que é o nome da novela do Globoplay? Flores Raras? Não, esse é um filme. Gente, me... Também não... Que é com a Letícia Colin não vai aparecer e a Sophie Charlotte e o Beto Carrão. O personagem que acabou sendo do Jackson Antunes, né? E ali ele usou como argumento que seria estudar, material, né? Que ele estava compondo o personagem. Só que aí, como a gente sabe que as coisas vão, e aí começaram a surgir denúncias no estado dele, que eu não sei se é Paraíba ou se é outro, se realmente na Paraíba é verídico, ele é paraibano, então é isso. De casos lá que já tinham tido denúncias com meninos, imagens dele em elevador, tocando. Não, ele é praticamente confesso. E aí o que acontece? Que a Globo, imediatamente assim que veio essa notícia, a Globo já tirou ele do elenco e já não tinha mais nenhum tipo de vínculo. Então assim,
A Globo a gente sabe a potência que é. Todas as críticas, tudo que a Globo faz é certo. Quando aconteceu o episódio do Zé Maia, a primeira coisa que a Globo fez foi afastar. A questão da Calabresa, que todo mundo dizem que o outro humorista lá vai contestar. Márcio Millen. Se a Globo tirou, pra mim, afastou, eles têm um, como é que chama? Código de conduta, compliance. né? Eles têm um Compliance, departamento E lá. eles são rápidos também, né? Eles são rápidos pra limpar a merda dos outros do Porque do eles cast querem se deles. isentar. Claro. E se eles querem se isentar, é Eles não porque deixam- alguma coisa tem. Não, eles não dão um soco pro azar, né? Eles já, cortam pelo mal pela raiz, cai fora e acabou. E o problema é teu e nós seguimos o Plim Plim segue, né? Plim Plim, né? Mas, cara, isso também é uma resposta boa a quem foi agredido também, né? Também É. tem que pensar assim, né? Tem esse outro lado. Mas, enfim. Mas a questão do jeito do mundo Agora a pergunta mas... que eu fiz pra eles antes de tu chegar. A obra da pessoa fica, né? O ator, a interpretação dele nesse filme, como é que tu encara isso? Isso se perde ou valeu o que ele fez na história dele como artista? Eu acho que historicamente fica. A gente não pode... O Kevin Spacey, por exemplo. Tudo Sim. que o Kevin Spacey House fez. of Cards e Beleza Americana Foi é coisa inocentado, né? maravilhosa. Hã? Foi inocentado. Ele foi e ele foi inocentado de tudo que se falou, tudo bem. Mas, porque a gente conversou hoje, a Cláudia Laitano falou sobre isso hoje na coluna dela. Sobre o Zé Dumont, não. não, Separar não, artista Sobre da obra. separar artista da obra. Ela foi muito pontual nisso hoje. Que Carol, tu vai queimar por favor. todos os livros de uma escritora que não separou do padrasto pedófilo da filha, sabe? Daí ela acha que não, a posição dela foi que não, que a obra fica. Sim, a obra fica. Não, a Claro, obra ninguém fica, tem né? um quadro do Hitler na parede, não Claro. é essa, não é isso que a gente está falando. Mas daí é uma coisa mais extrema, né? Mas com certeza, tu não vai deixar de assistir o filme do A fulano Hora de da tal, Estrela. ou até ouvir a música do fulano de tal, é o momento da arte do cara que tu gostou, Mas né? aí é que tá. E também Mas é pessoal. tu defender talvez é diferente. Mas aí é o que defender eu a quero pessoa, dizer, né? que hoje a gente falar desse personagem feito por ele, hoje, do que se a gente tivesse falado há 2 ou 3 anos atrás, é diferente porque Não, isso sim. tu vai continuar gostando do livro que tu leu, da música que tu escutava, Sim. do filme pano que pra tu pessoa. viu, com a tua memória afetiva daquele Daquele, momento, de claro, quando tu era o... Hoje, não tem como Não, mais não. tu pensar, autor fulano de tal, e não vir Sim, esse sim. outro sentido Certo. acoplado. Não, Então não, muda. sim. Muda sim. É. Mas quando tu assiste o filme assim, tipo, eu até pensei, até a gente fez essa brincadeira do José Dumont, mas assistindo o filme pra fazer o programa, cara, passou batido, assim, pra mim era o olímpico, né? Vamos botar aqui um personagem olímpico, não a figura de José Dumont que tá naquela foto, né, fichado ali, que tem uma foto clássica que tá na internet ali do José Dumont. Mas infelizmente, o ser humano pisando a bola muito, né, nesse caso, né? E Carol, mesmo antes da frase muito clássica dele com ela, de desprezo total, eu não entendo o que ele estava fazendo com ela, porque ele sentia no mínimo desprezo, beirava nojo. O que ele Mas sentia por ela? eu acho que era a uma questão- dominação. E a questão do tipo assim, o cara que vem. Solidão, entendeu? Tu quer pelo menos uma companhia pra estar. Antes mal acompanhado do que Isso. só. Porque na verdade ele... Olha aqui, ó. Parecia Pra um mim sofrimento. isso é um traço de machismo. Parecia um sofrimento do cara. Querendo né? ou não, é uma fêmea, uma presa que ele tá controlando de algum jeito. Por isso que o gato aparece com o ratinho morto ali no meio do filme. Ah, tem isso também. Sim, Muito bom aquilo, né? Ali é a conclusão do filme, né? Cara, quando aquele O gato ratinho- pegou o gato passou o tempo acabou? Não acabou não. Vai, Foi eu que fiz vai, com o pé aqui no chão. Mas eu queria falar de duas cenas que eu achei Não, muito tá, engraçadas. a questão do gato Tá depois. Não, a questão do gato é exatamente isso aí. O gato, Não tá, a função do gato no filme é exatamente, o gato vai o tempo inteiro. O que o gato faz? O gato brinca. O gato é fofo, Ele maravilhoso, brinca com a sabe? caça Eu gosto dele, de gato. né? Mas o gato, ele é xarope, cara. Ele passa o tempo inteiro cozinhando, enchendo o saco e tal.
Até que o momento dá o bote, né? E o dia que tu for jantar na casa do Lauro, tu vai com umas 3 calças sendo com uma malha de aço, tá? Porque Eu tenho o um gato que Melino, eu tenho um gato o que gato dele, ele ataca, ele é feroz. O Lauro tem medo de ir no banheiro de noite por causa do Melino. Em janeiro eu cheguei a fazer dreno na minha perna que ele me mordeu, né? No giro temporal que ele falou. Mas essa analogia entre presa e caça e caçador, né? Presa e predador, eu acho que não é só em relação ao próprio Zé Dumont, ou ao patriarcado, a uma sociedade machista. Pode a Madame Carlota, que é o personagem da... Que não A chegou nossa ainda, maior né? atriz, Precisamos Fernanda falar dela, Montenegro, está no Precisamos elenco falar, deste Vai filme. chegar ela, estão chegando. Ela também é uma manipuladora, Total, né? Mas total. por quê? Ela conta também a história dela e ela só vai contar a história dela É. pra Macabea, porque ela se sensibiliza com a Macabea. É Ela verdade. quer que a Macabea acredite nela. E o Com orgulho a dela- personagem da Glória, ela não faz todo aquele esforço. E o Sim, orgulho não, dela, não. quando eu tinha 15 anos na zona, eu Na era zona. desejada. Gente, ela tá falando de um mundo, não é nem Brasil real, de um mundo real, gente. Sabe? Onde Mas tu sabe que assim, tipo, eu apaixonado pela Fernanda Montenegro, só que eu achei ela bem caricata, né, aquele personagem. Mas, só que eu acho que talvez a Catarse tá tão boa no filme, e até o Drummond também tá tão bom, que a Fernanda Montenegro consegue ser uma coadjuvante, bem coadjuvante do filme, sabe? Mas eu acho talvez se fosse que uma era pra terceira, ser caricato mesmo. eu acho o uma personagem. terceira, a personagem eu funciona tô tanto posto. quanto ela não dá assim aquele plus pro filme, sabe? Não é a Fernanda Montenegro naquele momento. nem parece a pretensão dela, isso que é bom. Não, né? aí tá, não, mas tipo, eu não tô... Porque olha o risco da a diretora em universidade apagar o atriz, né? restante da trama com a Fernanda É. Montenegro nem. Então a genialidade da direção do filme, né, gente? Posso falar duas cenas que eu acho Pode muito falar divertidas? duas. Elas são engraçadas. Que ela tá numa comeu mais lanchonete pedaço. e depois até virou pegadinha do Silvio Santos. Ah, muito boa, verdade. Que ela tá olhando pro cara de óculos do outro lado do balcão e ela começa a achar que ela começa a trocar olhares com o cara, né? Ela começa sorrisinhos pro cara e o cara impassível. E ela, o cara tá curtindo. Mas esse não é o segurança do metrô? Não, Não, esse não, é outro. não, esse esse é é dentro outro. do boteco. Aí, É o que elas almoçavam. No botiquinho. Não, é. ela tava sozinha. Ela tava sozinha assim, e ela começa a Gente, fazer, pode fazer isso, não me lembro. fazer caras e bocas pro cara e o cara é de óculos, e o cara olhando pra ela e ela toda com caras e bocas e ela. Aí o cara pega e sai com a bengala, o cara é cego. Ah, lembrei. É maravilhosa. Mas também tem, a do metrô também, Aí é muito mostra boa. que ela precisa de atenção. O cara do metrô era a segurança que ela tava na linha amarela. Sim, Ela claro. achando que ele tava dando mole, né? Mas aí que tá, é a carência. É um carência. personagem que essa coisa de ser Uma carência, criança né? também. São Sim, infantilidades. parece atenção, né? Chamar atenção, E né? essa cena do segurança do metrô é logo no início do filme. Ela isso ainda é- não. Ela tá começando a ver uma mulher sedutora na frente Sim. dela. O ter passeio esse ainda era exemplo. metrô. É. E tu vê outra questão de referências no filme, é aquela famosa cena que o Olímpico levanta ela no coisa, é do Fellini, né? O filme A Estrada, né? 52, que é a Julieta Massina Julieta e Massina. o Anthony Quinn, né? O Anthony Isso. Quinn que levanta ela. É mais uma frente do realismo Não, mas realismo ela toma um tombo. Né? Ele agride. Ele agride. agride. Não, É um mas tapa, é né? mais inspirado naquela cena que o Isso, cara é. que era o homem mais forte do mundo. Tem no caso, né? ensaios que relacionam a Macabea à A Jassomilda. Julieta, da Julieta Massina. Que é a Jassomilda, né? No filme da Estrada, né? Estrada da Vida ou Estrada, né? A Estrada. É. É o do circo, né? A Estrada da Vida do Nelson Pereira, do Milionário José Rico, né? Julieta Massina, que foi mulher do Foi muito Fellini, feliz, né? teve. É. E o filme do Fellini, né? Filme 52. E só voltando para uma parte, tu tinha duas coisas para falar, essa do Não, Monte isso aí, Queen. eu tô tentando me lembrar que o filme depois, eu tô tentando me lembrar que tem algumas cenas do filme que eles remetem a um filme que depois seria filmado nos anos 90, tô ficando melhor do filme agora. Depois eu falo. O que eu acho que tem uma crítica política e política partidária daí, nesse Sim. sentido, não no sentido Aham. de viés político ou de ser político, é que o Chico lembrou que o personagem do Olímpico, ele é um metalúrgico, ele é Sim, um sim. operário, então é muito característico dessa década dos anos 80. Em São Paulo também. Em São Paulo, ele vai fazer um discurso porque ele quer ser deputado. Ele é um retirante Pois é, nordestino. tem toda a ligação com o painho, né, Lula?
Então, assim, Verdade. eu não sei, porque assim, Verdade. quando eu estava na grande decisão de que filme trazer, e eu tinha pensado em Almodóvar não dava, um diretor que tu ama. Não dava Eu pra não ser Almodóvar, conheço, mas é que eu queria o Volver, né? Alguém já pegou, né? Mas aí eu achei que, sei lá, entidades, tudo sobre minha as entidades mão. já pegaram, né? E tu brincou com as entidades, né? A gente faz até piada interna. Se queria escolher outro filme do Almodóvar, as entidades pegaram, mas... Eu pensei em tudo sobre minha mãe, ou o próprio Carne Trêmula, que eu gosto bastante também. Mas eu queria uma coisa assim, bem feminina, né? Então, por isso que o Volver era pelo empoderamento, assim. E voltando, assim, essa coisa, ela é um pouco infantil, às vezes ela é muito pudica, às vezes ela tem uma coisa, assim, que passa pra gente meio suja de estar sentada no pinico roendo. Asco, né? Ela tem várias... Mas ela vai se descobrindo como mulher, né? Então, ela passa um batom... A cena que ela consegue mentir pro chefe que ela vai tirar um dente, ela se sente tão feliz. Mas é tudo na inspiração da colega, né? Isso porque é a referência. A mãe é Prinamps, né? Então, é a referência da mulher bonita, sedutora que ela tá tendo na frente dela. E aí acho que tu tinha falado, quando ele tem uma frase horrível pra ela, acho que é quando ele fala assim. Que ele é que ele vai terminar o namoro porque a colega já tá seduzindo ele, né? Aí ele influência da Madame Carlota, né? Eu sou um dos últimos guerreiros da nação Tabajara e você não é nada. Você nem pra tirar cria serve. Você é o cabelo na minha sopa, não dá vontade de comer. Essa frase é muito forte. E é só nesse momento que ela diz pra ele: vai embora, vai. Só nesse momento. Ela passou o filme inteiro sendo humilhada, pisoteada. Quantas vezes essa mulher, né? Diz, eu queria ter revisto o filme e ter contado. Quantas vezes ela diz, me desculpe. Você me desculpe. Tudo que falam pra ela, ela pede desculpa. Às vezes não tem nem que pedir desculpa. E ela pede desculpa. É a famosa invisibilidade também do nordestino e a questão sempre daquele fardo que tem nas costas. É uma aceitação que ela busca o filme inteiro. E essa coragem, quando ela fala essa frase pra ele, ela ainda não tá curada, gente. Porque é aí que é depois disso que ela começa a pedir as aspirinas. Ela chega pra colega de trabalho e pede as aspirinas. Onde é que te dói? Ela não sabe dizer onde dói. Agora eu me lembrei qual o filme. Falou, lembrei, que ela fica olhando as vitrines das lojas com as roupas de noiva. Que é quando ela tira a folga, que ela mente que é no dentista. Isso aí, em 94, virou o Casamento de Muriel. Filme australiano, que eu vi esse filme. Sim, da Toni Collette, né? Isso, é isso aí, ela preciso folgar porque eu tenho que... Ela vai fazer o book do casamento. Foi só uma lembrança minha, assim, uma relação que eu tive com o filme, com as cenas do... Se ela se imaginar noiva. Sim, né? porque ela já tinha lá no próprio... No quarto com o lençol, ela já tinha feito essa fantasia, isso escondido da dona da pensão, né? E aí é isso, ela não dá vontade de comer, né? Então isso já é um discurso empoderador feminino. Essa frase é forte, né? E porque a colega pergunta pra ela se ser feia dói. Ela não dá vontade de comer, não é porque ela é carente de atenção, é porque ela é feia. Desde o início do filme a colega já diz, também com essa cara... Mas tu notou que nesse último momento que ela pergunta se ser feia dói, ela retruca? Sim, porque ela já tinha falado pra ele, ela tá na virada. Mas ao mesmo tempo, mas uma coisa que é engraçada, que tipo, talvez uma característica dos anos 1980, né? Ela morava com 4, 5 mulheres, na verdade eram jovens, a gente fala, a questão da aparência, parecia que eram tudo umas 40, 50 anos e tal, mas na verdade elas deviam ter 20 a 30 anos no máximo, nem isso, né? Faltava um termo até que é feminista, até faltava um pouco de sororidade entre elas, né? Total, né? Porque, mas era uma ignorância, né? Mas era uma ignorância, né? Também. Nos últimos 5 anos, pelo menos. Não tinha uma. Que eu comecei a ter. A minha geração ainda não tinha sororidade. Eu comecei esse letramento com as minhas estagiárias.
várias. Exatamente. É uma coisa assim, que elas eram como, elas se gostavam talvez como seres humanos, né? Mas não como, digamos que para levantar um ser humano ali ninguém levanta ninguém, né? Era simplesmente elas conviviam no mesmo ambiente. Talvez iam ajudar se ela estivesse passando mal, se, sei lá, ia dar um toque, sei lá, arruma o cabelo, levanta as calças. Tem um pouco de boca do lixo no filme também. Tem, né? Mas não ia ser uma coisa profunda. Tem um pouco de boca do lixo ali, não, né? Tem, é que na verdade era uma coisa, era o pior do pior, né? O local que ela morava era terrível, só para moças, né? Tinha para moças. Com essa ao contrário. Com essa ao contrário. Com essa ao contrário escrito, para moças. Além do essa ao contrário, tem uma outra coisa que eu acho engraçada. Eu sou dessas que procuro simbolismos, tá? Sim, da tocha, por exemplo, vamos lá. O chefe reclama quando ela já vai ser demitida, porque não tem mais como segurar ela, né? Fazendo aquilo tudo sujo de cachorro quente, aquela coisa. Ela digitou aqui Brasil com Z e com letra minúscula. Mas é esse o Brasil que está sendo representado no filme, né? Não, que Brasil é esse? Um simbolismo muito bom. E uma outra coisa do filme também que eu acho que até tu fez uma comparação do livro com a questão da adaptação. O livro é um livro, assim, talvez para um adolescente, talvez até nos anos 80, 90, quando a gente começou a ler, era um livro difícil e tal, mas o filme não é um filme difícil. É um filme, ele segue uma didática padrão, né? O que vai ser difícil é o final. Exatamente, é só o final que tem aquela queda abrupta, daquela montagem na visita dela para Madame Carlota, né? Isso. Né? Madame Carlota, que é ali que realmente mudou. Mas o filme, na verdade, é um filme padrão, um filme, digamos que segue uma linha linear. Agora né? eu vou te derrubar. Vou derrubar a Carol Sade. A Madame Carlota era boa de profecia. Aí é que tá. Eu não sei, porque assim, eu acho que o filme é visionário nesse sentido. Essa semana a gente teve o lançamento do Festival de Gramado. Não sei se dava pra datar a data da nossa gravação. E eu estava conversando com o nosso colega Roger Lerina sobre uma tendência de finais abertos, de um cinema lacunar e tal, e ele não é, essa narrativa estou dizendo, ela não é lacunar, mas ela chega num final aberto. Tu pode achar que a Madame Carlota, qualquer um acha o que quer entender da Madame Carlota. Claro. Porque a Madame Carlota é aquela pessoa que diz... o teu time pode ganhar, empatar ou perder no fim de semana. Mas então ela sempre acerta, como todo charlatão, né? Claro. Ele sabe usar exatamente os artifícios para te chamar. Por isso que eu brinquei que eu te derrubar, porque tu podia pensar diversas coisas na hora da estreia. Mas e aí é o final dela, independente do que tu quiser acreditar que aconteça com a personagem no final, só o fato dela começar a dar aqueles sorrisos enquanto a Madame Carlota fala coisas que a gente acha, meu Deus, essa mulher tá lubrificando ela muito. É isso que o espectador pensa. Só o fato dela poder dar aquelas risadas, aquelas gargalhadas com gosto que ela não tinha feito o filme inteiro. Sim, a gente ansiou por isso, né? E eu tenho um outro simbolismo. O cabelo mais solto, aquela coisa assim, tipo... Ela vai se libertando. Esse batom. E aí eu venho com outro simbolismo para vocês, que é a história do hibisco. E justamente pelo hibisco ser vermelho. O hibisco não está lá só porque na cena que a colega recebe o telefonema ela vai marcar o encontro com quem ela não conhece, ela pega o hibisco da mesa da Macabé e diz, estarei com uma flor vermelha na roupa. Não é por isso. Porque depois, quando ela vai encontrar Zé Dumont, por acaso ela está com o hibisco que ela roubou do Jardim do Parque. O hibisco, e vermelho principalmente, ele é chamado de mimo de Vênus, que Vênus é a deusa do amor, né? É uma flor havaiana, e daí para os havaianos é a deusa Kali, que é a deusa da maternidade, porque os havaianos são mais ligados à tradição oriental, né? Que é indiano, daí. Isso. E faz referência a Isis, que é a deusa da fertilidade. Então, essa mulher, ela tá buscando uma feminilidade. E quando ela chega, enfim, na Madame Carlota, que é quando vai se desenhar o desfecho dela, a Madame Carlota chama ela de minha florzinha. Enfim, quando ela sente essa vontade de sorrir, porque ela se sente acolhida. Ela buscou uma aceitação de todo mundo e ela só levava lapada o filme inteiro. E ela acreditou e ela entrou nessa aceitação que podia ser totalmente falaciosa. Mas ela precisava daquilo, ela não tinha experimentado aquilo em nenhum momento da vida dela.
Mas deve ser uma comparação para o mundo atual, para a sociedade. Existem muitas macabeias e também olímpicos também, vamos botar que também tomam porrada o tempo inteiro e às vezes acham aceitação, infelizmente, às vezes na igreja, né? Às vezes num pai de santo, às vezes na comunidade, às vezes no bar, né, e tal, né? Todo mundo precisa daquela válvula de escape para ser aceito e, digamos, a flor desabrochar, literalmente. Às vezes né? num ônibus que te leva para invadir uma sede do governo. Também, né? Disseram que isso... tu sente necessidade do coletivo porque tua vida é muito ordinária. Mas se chega, falta aquele estalo, pode ser pro bem, pro mal, ou conforme o ponto de vista do observador, né? Como é que vai chegar naquele momento, né? E a Macabeia faltava isso aí, realmente. E tu falou da mudança visual que acontece na própria pessoa, na própria mulher, no corpo da Marcélia Cartacho, né? De soltar os cabelos, de se libertando. Quando a Madame Carlota faz a previsão de que aparecerá um gringo na vida dela, esse gringo é mostrado num aras, montado num cavalo. Pra gente não tinha ligação com nada do longa até aquele momento. Eu acho que o cavalo ali também é um símbolo, né? Um símbolo da liberdade. Ou no Príncipe Encantado? Eu pensei no príncipe. Também. O Príncipe Encantado. O príncipe. É que não era branco, né? O cavalo não era branco. Mas é questão até de achar um cavalo branco naquela filmada. O homem intencionalmente um europeu, Um né? gringo, como ela chama, um gringo. Um homem claro, né? E tal, né? É verdade. Mas ela, olha, a gente pode caminhar para esse desfecho, né? O que acontece? Ela vai na Madame, a Madame fala isso, ela sai lépida e faceira da Madame, né? Depois que ela consegue, enfim, gargalhar. E aí ela vê mais um vestido numa vitrine. Ela compra uma roupa nova. Mas ali, ô Luciano, não só uma rodada para nós aqui. E outra coisa. A gente vai contar o final, é isso mesmo? Claro. Então? Mas olha o spoiler de 39 anos. Mas, gente, tá no Globoplay e tem, acho que no YouTube. No YouTube boa. não vai ser a cópia restaurada que passou agora. É a cópia restaurada? restaurada. Tá bem boa. Eles são contra a Globoplay. Eu tentei vender aqui. Não sou contra, não. Eu tenho, mas É que a Globo tá bem tem. boa. Aliás, Vidas Secas eu tinha cogitado porque entrou recentemente no streaming e está em todos. Está no Globoplay, está Vidas Secas é na um filme que Amazon merece um e está Netflix. na Netflix. Filmaço. Assistam, porque é Top, fundador da nossa sociedade. Não, filmaço. E o Nelson Pereira do Santos, mas tu estava falando da questão do filme, quando tu falou do bate-papo com o Roger Lerina, que assiste o Cinema de Peso, né? Conhece Cinema de Peso, né? Em breve vai estar no Cinema de Peso também, acredito. Nunca veio, Roger. Eu vim antes de Roger Lerina. Claro. Veio. Mas assim, tipo, a questão do cinema lá, realmente o final do filme que daí dá espaço para interpretações e devaneios e o que tu pode pensar. Então, porque tu quer que ela fale, né? O que era profecia. Porque ela tá quase perdendo o emprego, perdeu o namorado, aquela vida desastrosa, né? Então ela disse, não, vai aparecer um gringo na tua vida que vai te trazer dinheiro, o teu namorado vai pedir pra voltar, mas ela disse, se tu não fosse tão apaixonada pelo teu namorado, tu casaria com esse gringo. Mas não, esse gringo vai te dar dinheiro. Tu conhece algum estrangeiro, Macabé? Como é que a Macabé iria conhecer algum estrangeiro, né? Ali em São Paulo ela estava conhecendo diversos estrangeiros. Então ela faz essa profecia, ela começa a gargalhar, se sentir vista, né? Pela primeira vez, e ela sai lépida e faceira, compra o vestido e tal, e mostra esse cara, esse gringo no cavalo, ele sai desse aras, embarca num carro importado, um galã dos anos 80, vem e ela vai atravessar a rua e a gente já sente a tragédia que se anuncia. Que carro importado que era? Ah, não me lembro, era Era um azul. Mercedes. E qual é o símbolo da Mercedes? Estrela. Uma A estrela. gente tem que falar sobre estrela depois. Da estrela, né? E aí acontece o atropelamento. E eu disse, pronto, agora o príncipe, né? Como os contos de fadas, sempre acontece esses filmes novos da Disney, e o príncipe vai ser o herói ali. Sim. Só que o carro segue. E tu diz, pô, ralou, não O cara acredito. evadiu. O cara fugiu! Nos anos 80, o gringo estrangeiro na Mercedes. Até hoje foge, O né? Só que príncipe até hoje, a bordo do cavalo. Só que ele para. E Dá uma aí as freada, imagens tu pode
crê que é um sonho, que é onírico, Não, e também que aconteceu não aconteceu, que o que vai vir é muito positivo, naquele meio real. tempo, o Olímpico também resolve comprar um cachorrão ali pra dar pra ela. Não era pra ela, era pra Glória. outra. Tá, só que na verdade ele puxa uma certa. Não, agora já que não deu pra eu vou. Ele compra o bicho de pelúcia mais bagaceiro do planeta. Mas veio, né? Um cachorro parece uma lhama laranja. É como diria o Benjamin, parece Chernobyl, né? Cara, Passou, muito né? Mas não era da época aquilo? Ah, devia ser. Era. É. Assim, ó. Era o Eu que tinha, vendo né? Era o o que filme, tinha, né? eu me lembro que eu dei pra minha namorada, nos 15 anos dela, uma coisa, um urso de pelúcia, mas muito bagaceiro. Chernobyl, Não, era literalmente. laranja, né? Não, era creme, era horrível. Mas aquilo ali conseguia ser pior. E o coitado do Olímpico, coitado, Nem não tem coitado nada, não. né? Ele vai no bar para entregar para colega de trabalho dela, e é legal que ele entrega A ela Glória. devolve. A Glória. Ele entrega, ela devolve, ele entrega, ela devolve. E ele sabe que eu esperei violência do Olímpico o filme todo, quando ele puxa aquele canivete com violência para cortar as folhas do hibisco. Eu esperei violência Mas não- dele. não- Eu esperei que ele fosse um homem, mas ele era... Ele tem dissonâncias, assim como o personagem da Macabé tem diversas camadas e Aham. nuances, ele também tem. E aí a escrita da Clarice, né, gente? Que eu acho que é por isso que daí o mérito da adaptação. E manter, né? A escolha em manter essas coisas que talvez no cinema ninguém vai se tocar. O que significa do nome olímpico, que é Sim, grego, Macabé né? também. Eles mantêm tudo isso. Vocês perceberam o privilégio que vocês têm, que vocês vão ver esse filme já com todas essas significantes e significados que Carol Zatti nos trouxe? A gente vai ter que rever, né, Tchê? Não. Eu vou rever porque eu quero aprender, eu quero saber mais. Os ditos olímpicos aqui da mesa, que eu não vou dizer quem são, aqui na minha esquerda, Então lá pra lá, eles né? não querem aprender. Até a coisa de guri da zona ver de novo o filme, ele vai dizer pra mim depois. Da questão, acho que é um dos primeiros filmes brasileiros que eu vejo um termo no início do filme do Fala dos Chefes, dá a impressão que o cara chega, nossa, ela não é feia, ela é feíssima, né? Cara, esse termo feíssima no cinema brasileiro, acho que foi a primeira vez que eu vi. Feíssima, ela não é feia, ela era feíssima. E né? outra, o filme datado num sentido assim, a glória. Porque o homem depois que come a gente tomou Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Propaganda da época, né? Sim, e numa época que a gente fala de ghosting. Gente, é isso que é louco, Sim. sabe? Não, e ela fala dos 5 abortos dela, daí a religião já abusa dela, a madame diz, tu tem que dar dinheiro pro meu orfanato, não é orfanato. Orfanato. É orfanato. Orfanato, tem um orfanato. 20 mil Eu cruzeiros. tenho que dar 20 mil cruzeiros e para cada um Pra dos recompensar dá os um nome de anjinhos, cada a um vida dos dos anjinhos que tu anjinhos. tirou, 5 anjinhos. Tinha toda uma troca, né? Tu fazia o crime ali. E não né? é hoje, não são os argumentos de hoje? São os argumentos de hoje. É a mesma coisa, com certeza. A questão da religiosidade, né? Do país evangélico que a gente vive, né? Eu tô revisando aqui as minhas loucuras das minhas anotações. Eu acho que só faltou falar uma coisa que tem a ver com esse termo agora, que elas usam para sinônimo de sexo fazer mal. Alguém já te... Tu é virgem, alguém já te fez mal, Isso. fulano fez mal pra fulana, agora eles vão ter que casar. Isso. Tem a ver com isso. Sim. A Glória, ela Sim. deixava fazerem. É. Ela era... Mas ela ela tinha... ela gostava também. Porque era isso que eu ia dizer, não, pra ela não é que ela deixasse fazer mal, que pra ela era fazer bom. Sim, o sim. bom, né? Só que ao mesmo tempo, pra ser aceita na sociedade, Sim, ela precisava sim, ter não, um marido. E ela tinha que. Ela se sentia no sentido de proteção de uma pessoa, uma menina virgem, no caso, ela quer saber que, pô, se os caras vão fazer mal, vão fazer merda pra ti. Então, tipo, desde alguém já foi, né, e tal, né? Era mais ou menos essa expressão que ela falava. Era Mas uma a Glória estava em defensora, busca né? de um marido, Sim. né? Tava. Ela ansiava muito por isso, né? Eu não sei se ela buscava amor nos homens que ela se relacionava, mas ela se frustrava que o homem só queria... Mas no momento em que ela saía com homens casados, ela sabia que futuro ela não iria ter, né? Também tem essa.
Daí aquela história, a Chico. culpa sempre naquela época era da Obrigado, mulher que Lu. desvirtuava o pobre homem que tinha um núcleo feliz de casamento. Também tinha muito disso nesse tipo de... Porque o corpo coisa feminino é o corpo da tentação desde a tentação, época de da Eva, maçã, né? né? Teve aquela cena do bar também, que o cara vai dar um aborto só larga o dinheiro, assim, olha aquele cara, né? O cara, e ela também dá, ela faz o joguete, porque eu vou acabar com a tua mulher, vou Tu acabar sabe com a que tua família. aquela hora me lembrou um pouquinho de Houve uma Vez Dois Verões, que é o filme que tu gosta, É, também. e talvez ela fosse... Será que Que é será o que- filme que tu gosta. Não, Eu gosto. Não, Eu gosto de eu Uma disse Vez que Dois tu Verões. gosta, porque ele já manifestou no grupo. Eu adoro o filme do Jorge Furtado. eu adoro. Jorge Furtado Faz todo. É outro que eu pensei. É maravilhoso. em trazer. Mas eu digo assim, ó, a gente já falou sobre saneamento básico. Símbolo, a marca da Mercedes, que é uma estrela. Temos várias interpretações para o título do filme. Qual é a tua, Chico? A Hora da Estrela. Pô, não, passa ali que eu tô bebendo. Tô aqui viajando, a guria Ela que é- fala durante o filme que quer ser estrela de cinemas, é o Zé Dumont, não. Gente, o Olímpico diz pra ela, tu não te enxerga? Exatamente. O cara do retrato, que também é outro grosso, que é cega, né? Cega. Qual é a cega. interpretação que tu faz do A Hora da Estrela? Invisibilidade? Eu acho que invisibilidade, né? Pós-morte. É. Também pode ser. É. Eu li sobre isso, né? Que é aquela coisa que a gente, quando a gente enxerga a estrela, ela já morreu há muito Sim, tempo. sim. Então ela só adquiriria essa visibilidade se, para quem entende Pra que quem- o filme, é. que o final foi a morte dela. É, E pode que daí ser. ela teria uma vida pós-mortem, para É, brilhar. não, que geralmente é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Infelizmente, né? Às vezes só, o valor só se dá depois que baixa as botas, literalmente. E vai brilhar, sabia onde, de repente, muitos filmes faziam isso, o pessoal acabava brilhando nos jornais, né? No dia seguinte. Tá É, lá o corpo também, estendido no chão. Ah, no trabalho, numa firma, no outro dia, pobrezinha. Ela era tão morreu, querida, né? Na pensão, aquela que eles chamavam, como é estranha. Ou como na é rádio, né? sonsa. Morre Mas morre o Carol, treinadora, atropelada. a estrela da Kardashian, da Sandra Amaral, da Spectre, está no ar. E tu tem alguma coisa assim, né, ainda pra, digamos que... Aí, Que tu, Bah, que, isso aí queria, eu tu queria sugiro. falar digamos que um ponto final no debate da Hora da Estrela. Tu tem alguma outra interpretação pro título? Eu entendi direto que ela morreu e que enquanto ela morria, ela naquele final do pensamento, as 21 gramas se esvaindo do Sonho. corpo dela, ela viu o cara parando o carro desesperadamente indo ao encontro dela e eles correm assim naquele final lindo. Então, Pode ser para também. ela teve um final bonito. Foi o momento da estrela dela. Eu acho que ela morreu. e mais fisicamente da coisa foi a estrela do Mercedes atingindo ela em cheio também, como se fosse um alvo. cena Daí Vocês ela, nunca- ela nunca- torna, né? Ela Ela se torna a passa estrela, a marca né? da estrela, né? Então eu acho isso, que eu acho que é muito visionário em 1985 ter sido feito um filme Sim. com esse final aberto, É. diversas Até foi interpretações. naquela época Calmon, que era pro Rock Estrela, Bete Balanço, né? E tanto é que ganhou um monte de prêmios, né? Quando falou, né? Isso, e daí a Marcélia Cartacho se torna Marcélia Cartacho porque ela ganha o Urso de Prata em Berlim com esse filme, né? Sim. Pela interpretação da Macabea. O filme também ganha em Berlim o que seria hoje equivalente ao prêmio da crítica, né? Passou na mostra principal, né? A competição principal da Berlinale. E em Brasília, em 86 também, ganha tudo, né? Melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz, melhor tudo. Que E legal. o que hoje nos festivais não se premia mais Não, assim, não, é não. tudo Porque- bem separadinho. É, tudo bem Cuidado, bem valeu. dividido, né? Mas, isso aqui tu falou de ganhar, mas o cinema de peso, mas infelizmente é aquela coisa Bicha Soares, né? Tem que chegar ao fim, então, né? E quem vem no cinema de peso também ganha bastante coisa, né? Então, né? Então, o cinema de peso que gosta de dar news para os participantes e a Carol Zak Abobrinha, zucchini. vai ganhar uma bolacha de cerveja Porta-copos. de Tô sem cinema de peso. Adesivos. Dois adesivos que são Vai pra fora aqui. são os alternativos, né, Oscar? Isso aqui também Ou só em Gramado, tá? E todo mundo que vem pro cinema de peso ganha isso aqui. Coisa linda que esse Isso aqui é muito importante. Deixa eu Uma limpar minha maçã mão aqui pra que não fazer que nem a Macabea. Ó, aqui tu vai ganhar
cartaz do filme ali. Que lindo, gente. Olha, uma com o imagem. hibisco que eu falei, É, ó. muito lindo, muito E lindo. uma imagem dela com o Libis também, né? E esse aqui é o A cena do nosso jardim. mimo do cinema de peso. Acertei a câmera agora, né? Acertou lá, ali o Jonas acertou essa vez. Ah, caneca. Uma caneca de cinema de Caneca de peso, cinema né? de peso. E aí tu participação, faz né? uma caipirosca. Arroba, também eu ganha amo cachaça. uma cachaça E de do bergamota cinema de peso, não, da ainda. Coronel. Que vergonha uma mulher que bebe. Pois é, né? Corta essa parte porque a minha mãe fala isso. Ah, tem sete mães que falam. né? Então eu sou hoje uma pessoa que milita na causa porque a minha mãe ainda tem todos esses Ah, não, mas é coisa de costumes mãe, arraigados fazer o da quê, né? tradição italiana, de uma mas precisa religião. cortar mesmo? Não, tô brincando. Tá. Então Mas- a Caroline Zatti, então foi um prazer. Carol, que Mas- alegria te ter aqui. Um baita num programa, secamos um filmaço da Susana Amaral, uma obra da Clarice Lispector, e com uma atuação espetacular da Marcela Cartache, e a câmera toda tua pra tu falar o que tu quiser, um final assim. O que tu achou de participar do programa? Eu era aquelas coisas assim, puxa saco bastante. Eu tô abismada em como o Chico falou pouco, Opa. como ele gritou pouco aqui no meu ouvido esquerdo. Adorei chegar aqui e ter essa claquete com a Hora da Estrela e do lado Carol Zatti, só faltou uma flechinha. Não, eu sabia que ia ser muito legal. O Laura é o que eu menos conhecia, mas com esses dois foram as pessoas mais legais que me acolheram nas cabines de imprensa, né? Quando eu comecei aí. Eles sabem que foram as pessoas que me acolheram. E o Laura é o que eu conheço menos, mas depois da primeira acolhida do Criba lá no seu lar pro nosso encontro de final de ano, a gente foi se conhecendo e tal. Mas eu sabia que o papo ia ser, porque eu te conheço um pouco, Sim. né? Já tinha te ouvido falar. Ah, já viu no YouTube, né? Pro cara famoso, né? Então, cinema de pessoas, cinema de peso, né? Quem não conhece, né? Eu sabia que ia ser muito legal e eu fiquei super feliz também quando eu falei pro Chico, é um baita filme, vai dar um baita debate, que bom que tu viu pra também, discutir. quando falou, achei muito legal. Então, acho que fechou tudo. Mas então, aquela nossa tradição clássica do cinema de peso... Tu vai Só ter que agradecer olhar rapidamente pra nossos aquela apoiadores. câmera. Que tu consegue? Em Sim. 15 segundos? Poma, Cachaça Coral Brasil, o Carlão da Woodstock. Carlão da Woodstock, e o Chico termina falando da nossa TV. TV? Canal Mais. De Cachoeirinha. Cachoeirinha. Na TV local mais. Domingo, Local 1h30. mais. De Cachoeirinha, Então, Carol, 1h30. pra câmera do Jonas lá, tu pega a cachaça. pega a cachaça Pra brindar. e fala aquela frase que assim, isso é cinema de peso. Isso é cinema de peso. Aê!